Estamos agora chegando bem próximo do final do livro de Zacarias, final do capítulo 14. Esse capítulo estamos estudando já várias aulas, podemos ver vários aspectos daquilo que vai acontecer, mesmo nos capítulos anteriores, aquilo que vai acontecer antes da vinda de Jesus. Mas o capítulo 14 descreve a sua vinda, a sua volta triunfante para vencer a batalha, para estabelecer seu trono. E nesse capítulo encontramos vários aspectos, várias coisas que Jesus vai fazer quando estabelecer o seu reino. Nós temos outras profecias na Bíblia sobre isso, mas muitas vezes as profecias não tem assim uma cronologia, uma distinção muito clara. Às vezes encontramos profecias que falam sobre o reino milenar, que naquela profecia não fala da volta de Jesus. Então é difícil você se situar, mas o que acontece durante ou antes e depois? Então tem várias coisas nas profecias que nós temos comentado que não ficam muito claras a respeito do que vai acontecer quando Jesus voltar, depois que ele voltar, e depois ainda tem um reino eterno. Então muitas coisas são misturadas, né? Estão juntas dentro de uma mesma profecia, e a gente não tem assim uma clareza sobre exatamente o que vai, quando que cada coisa acontece. Então o capítulo 14, né, esse capítulo que estamos terminando de estudar, é um capítulo muito especial na Bíblia, porque fala da vinda de Jesus e fala sobre o que ele vai fazer logo depois da sua volta, a partir da sua volta. Então, agora estamos chegando, temos mais 2 versículos, né, no final de Zacarias 14, os versículos 20 e 21, que vão abordar mais um aspecto, mais uma descrição, mais um vislumbre do reino milenar, do reino de Jesus. Então, é algo, assim, a palavra-chave é santidade, mas é uma descrição. Se a gente fosse pensar se algum profeta naquela época ou nos nossos dias, se nós pudéssemos ver a santidade, que é uma característica muito central na Bíblia. Parece que alguém contou assim, que são mais de 900 menções na Bíblia inteira, né? Primeiro e Segundo Testamentos, mas mais de 900 vezes fala sobre santidade, Deus ser santo, o povo ser santo. Então é realmente um tema muito central na Bíblia. Então, se nós fôssemos pensar sobre a santidade, como é que você descreveria? O que nós falaríamos sobre como será essa santidade? Como é que nós veríamos essa santidade no reino milenar de Jesus? Nós provavelmente, com certeza, nós não pensaríamos nisso que está escrito em Zacarias 14. Mas vamos orar e vamos ler esses 2 versículos e, como sempre, nós vamos usar esse tema para ampliar um pouquinho mais e para ver o que Deus realmente deseja nos mostrar sobre o seu propósito final. Como sempre chamamos atenção, o final, a consumação, quando Deus descreve o que vai acontecer no fim, isso deve corresponder àquilo que ele propôs no início. Deus não é uma pessoa que não consegue ver direito, que muda de opinião, que começa uma coisa e depois não termina. Então, o projeto final, né, o arquiteto que faz uma maquete, o produto final, a construção, aquilo que é feito no final, tem que corresponder ao projeto original. Todo o projeto original que Deus fez no início,
é o que ele vai conseguir, o que ele propôs no início, vai ser o que ele vai colher no final, que ele vai conseguir. Deus vai chegar ao seu alvo, Deus vai obter o desejo do coração dele. Então, isso que sempre nos anima, isso que nos dá garantia, isso que nos dá esperança. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem um plano maravilhoso, vemos algumas coisas que o Senhor revelou, sabemos que tem muitas outras coisas, muitos desdobramentos, muitas ampliações e muitos aspectos que o Senhor ainda não revelou, mas daquilo que nós podemos enxergar, nós ficamos muito esperançosos, temos uma grande expectativa por aquilo que o Senhor vai fazer. Então, hoje, mais uma vez, queremos que o Senhor nos ajude, que o Senhor revele, que o Senhor abra os nossos olhos, que nós também possamos ser contagiados, que nós também possamos ser empolgados com essa visão, com esse propósito, e que possamos também contribuir, colaborar, cooperar no nosso coração inteiramente. Senhor, esse é o nosso desejo e dependemos do Senhor, queremos que o Senhor mude a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos realmente desejar o mesmo que o Senhor deseja, que o nosso coração possa ser unido inteiramente com o Teu. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós estamos nos últimos 2 versículos de Zacarias 14. Na aula passada falamos sobre a festa dos tabernáculos, como vai ser essa celebração, a importância dessa festa, na celebração, naquilo que o Senhor vai fazer. Todas as festas têm uma consumação, todas as festas de Israel que Deus ordenou apontam para algo que o Senhor deseja fazer, mas a festa dos tabernáculos tem um destaque especial porque é a festa da consumação, é a última festa, é a festa que fala da colheita, é a festa que fala de todas as nações, é a festa que fala do final, de recolher todos os frutos que o Senhor deseja. Então, isso terminou então no versículo 19. Então, nós estamos aqui no versículo 20. Naquele dia, mais uma vez aparece em Zacarias, né? Naquele dia, muitas vezes aquele dia se refere à própria vinda de Jesus, mas isso aqui está se referindo ao reinado de Jesus, depois que ele volta, porque ele fala, naquele dia será gravado nas campainhas ou nos sinos dos cavalos. Então, como eu disse, eu nunca pensaria, se eu fosse descrever a santidade que Deus vai obter, a santidade que será tão maravilhosa e que vai representar o que Deus sempre quis, eu não pensaria nas 2 coisas que são destacadas aqui. A primeira, será gravado nas campainhas ou nos sinos dos cavalos, santo ao Senhor, ou santidade ao Senhor. Se você se lembra, lá no livro de Êxodo, quando Deus deu a Moisés todas as instruções, como que ele deveria fazer o tabernáculo, todos os móveis, tudo que faria parte do tabernáculo, e também deu a ele as roupas e as preparações específicas para os sacerdotes. Então, essa mesma inscrição, porque aqui está falando, será gravado, essa frase, ela vai ficar gravada num lugar. Agora, no tabernáculo, na verdade, era nos acessórios do sumo sacerdote. Tinha uma mitra, né? Tinha algo que o sumo sacerdote colocava na cabeça, era, né, um turbante, uma mitra. E nessa peça que ia na cabeça do sumo sacerdote, ele tinha uma frase gravada, inscrita no ouro, numa placa. E essa frase era santidade ao Senhor.
Então, naquele modelo, naquele sistema que Deus deu para Moisés, essa frase ficava na cabeça do sumo sacerdote. Agora está nos sinos dos cavalos, né? Tem um contraste aqui, tem algo que, no mínimo, faz a gente pensar, mas por que nos sininhos dos cavalos, né? Esse é o primeiro aspecto. Então, naquele dia, será gravado nas campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor. Ok, então, essa é uma característica, é um detalhe que vai chamar atenção. Você chega em Jerusalém e não sei se serão... lógico, Zacarias estava falando dentro do que ele conhecia. Transportes, cargas, feitos por cavalos. E os cavalos, né, o sininho era como uma buzina, né, para alertar os pedestres, para alertar que estava passando um cavalo. Então, essa campainha, esse sininho, vai ter essa inscrição, santidade ao Senhor. Exatamente como serão os transportes no reino milenar, nós não sabemos. Santidade ao Senhor. E o segundo detalhe, o segundo lugar onde a santidade aparece, que Zacarias conseguiu descrever, era nas panelas. Aí no versículo 20 fala: as panelas na casa do Senhor, as panelas na casa do Senhor. Por que tinha panelas na casa do Senhor? Porque tinha várias cerimônias, vários procedimentos que eram feitos nos sacrifícios. Então, em Levítico descreve, né, o holocausto, o animal era queimado por inteiro, mas tinha todos os outros sacrifícios, tinha uma parte do animal, uma parte do sacrifício que ficava para os sacerdotes, em alguns casos ficava até para a pessoa que fazia, que estava trazendo a oferta, né? Então, tinha panelas para cozinhar, né? Tinha panelas na casa do Senhor, eram coisas que, assim, tinha várias utilidades, né? Mas principalmente para a carne dos sacrifícios. E aí ele diz que as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Não sei exatamente, assim, pode ter vários outros significados simbólicos, ou tem várias coisas que podem ser vistas aqui, mas pelo menos assim, o contraste que ele está fazendo é que tinha uma diferença, né? No livro de Levítico não fica claro isso, mas tinha uma distinção entre coisas que eram santas, né? Tinha o próprio lugar do tabernáculo, tinha o átrio, que já era santo, tinha o lugar santo, que era mais santo do que o átrio, e tinha o lugar santíssimo, que era o lugar onde Deus aparecia e onde se oferecia o incenso e o sangue uma vez por ano. Então tinha um lugar que era mais santo de todos, isso em relação aos compartimentos do templo, do tabernáculo. Mas tinha também uma distinção entre algumas coisas que eram mais santas. Por exemplo, quando o tabernáculo era desmontado e carregado para eles irem de um lugar para outro, então tinha uma distinção entre os levitas e o que os sacerdotes podiam tocar, o que os levitas podiam tocar. Então tinha diferenças de graus de santidade nas coisas do tabernáculo. E como eu falei, sim, isso não é definido assim, em relação a panelas, mas o que ele está dizendo aqui, que as panelas, no conceito deles, elas eram menos santas do que as bacias. Por quê? As bacias diante do altar, elas recebiam, né, recolhiam o sangue do sacrifício. E isso era algo que era considerado muito santo. O sangue, não podia comer, o sangue era sempre assim, algo à parte. Então, só que aqui ele está dizendo, as panelas terão o mesmo grau, elas serão como as bacias, as panelas serão tão santas quanto as bacias. Mas o versículo 21 leva para
um nível bem maior, né? Porque ele fala todas as panelas. Então, no final do versículo 20, as panelas na casa do Senhor. Então, tudo vai ser santo, né? Não vai ter uma distinção. No final das contas, o que eu estou deduzindo disso, Deus está dizendo tudo vai ser santo. Os cavalos vão ser santos, não precisa ser o sumo sacerdote na cabeça dele só, né? Tinha os levitas, tinha os sacerdotes, mas tinha o sumo sacerdote. Então você tem uma distinção entre graus de santidade das pessoas. E Deus está dizendo, olha, nas campainhas dos cavalos vai ter a inscrição santidade ao Senhor. Então, a ideia é tudo. E aí ele usa a panela para dizer assim, olha, dentro da casa de Deus tem a bacia que recolhe o sangue, mas as panelas também vão ter o mesmo grau de santidade. E aliás, olha o que ele inclui aqui, todas as panelas em Jerusalém e em Judá. Então, todas as panelas, o que quer dizer isso? Na minha casa, na sua, na casa de qualquer pessoa, qualquer panela vai ser santa. E qual a implicação disso? Serão consagradas, serão santas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem, por que um utensílio, uma determinada coisa era santa? Porque era usada exclusivamente para o Senhor. Aquilo que é usado para o Senhor é a mesma coisa. Nós todos temos utensílios, pratos, panelas, coisas na nossa casa que vão servir para colocar alimento que entra na nossa boca. Então, tudo que vai ser usado para alimento tem uma utilidade. Agora, se você tem um baldinho que você usa para carregar a sujeira do quintal, se você tem algum outro utensílio que não é usado para comida, então ele não tem uma utilidade, ele não tem uma finalidade que exige uma purificação, uma santidade. Então, o que é uma panela santa? É um utensílio que pode ser usado para oferecer algo a Deus, e tem que ser santo, não pode ser algo que você usa para um fim mais baixo, né? mais impuro. Mas ele está dizendo, todas as panelas em Jerusalém e em Judá, em todo lugar, se alguém chegar e falar assim, eu quero preparar um sacrifício para oferecer a Deus, pode usar a minha panela é tão consagrada quanto a panela do templo. Então ele está introduzindo um conceito que é revolucionário, né? Se você olhar o livro de Êxodo, Levítico, Números, essas leis, esses mandamentos de Deus mostram um cuidado, uma separação de coisas, mas essas coisas, utensílios, o incenso, o óleo de unção, os móveis, qualquer coisa assim que era usada para Deus, teria que ser separado, não podia misturar. E isso era só para mostrar que o que Deus queria para o povo, porque ele fala, vocês serão uma nação santa, vocês serão separados de todas as nações da terra, de todos os povos da terra. Eu separei vocês são consagrados, vocês são santos. Então, é interessante que aqui em Zacarias, ele não fala das pessoas, mas a implicação é que todas as pessoas, em outras palavras, aquela separação que a santidade de Deus sempre implicava, todas as regras de santidade, vocês não vão fazer como os outros povos, vocês não vão fazer marcas na carne, vocês não vão chegar a cadáveres, vocês não vão se alimentar de qualquer coisa. Tem muitos e muitos mandamentos e regras que Deus dava para mostrar é diferente, né? Vocês não vão fazer
vocês não vão fazer aquilo que contamina, vocês não vão fazer aquilo que vai fazer com que vocês sejam contaminados, né? Como quando a gente enfrenta uma pandemia, uma doença, você não pode se contaminar com algo que vai espalhar a doença, né? E é essa a ideia que Deus colocou para seu povo e que mostra de Deus, o zelo de Deus e a necessidade de ter uma separação. E aqui ele está dizendo, não vai ter separação mais, né? É tudo santo, não é que é tudo qualquer jeito, não é uma liberação geral, porque Deus está fazendo, eu não me importo mais, eu mudei de ideia, eu não faço questão. Pode trazer uma panela suja, uma panela que usou para qualquer outra finalidade, né, que usou para adoração a outros deuses, não tem não, ele está dizendo, tudo vai ser santo. Então, a implicação aqui é realmente que toda a cidade, todo o povo de Deus, onde Jesus vai reinar, ele vai ter um lugar, ele vai começar a reinar sobre todas as nações da terra, mas ele vem para Jerusalém, ele vem para o seu povo. Exatamente como isso vai acontecer, o enxerto dos gentios junto com os judeus, a gente não sabe exatamente como, tem muitos detalhes que a gente não sabe como Jesus vai lidar. Eu não acho que Jesus quer fazer tem um propósito específico para o povo de Israel, mas a nova aliança fala que nós fomos incluídos, né? Os não-judeus foram incluídos também nesse propósito. Zacarias, o povo do Primeiro Testamento, eles não tinham essa revelação. Paulo mesmo fala, isso é um mistério que foi guardado, não foi revelado nos tempos antigos. Então, exatamente como tudo isso vai acontecer, como é que as nações, aqueles que vão ressuscitar, que vão receber Jesus na sua vinda, aqueles que venceram, aqueles que vão governar junto com ele, eu não creio que seja uma exclusividade, mas ele vai governar de um ponto específico na terra. Ele vem para Jerusalém, ele vem para a nação de Israel e a partir dali ele vai governar sobre todas as nações. E como nós vimos em Zacarias 12, vai ter uma conversão nacional. Vai ser algo muito mais do que um remanescente. Vai ser remanescente porque nas tribulações finais, nas guerras finais, muita gente vai morrer. Então ele fala de 2/3 e vai sobrar 1/3 e tal. De alguma maneira ele vai apurar, ele vai separar, mas vai ser algo nacional. Vai ser a primeira nação que vai realmente caminhar como nação dentro dos propósitos de Deus, com a santidade que Deus deseja. Então, e aí não vai ter mais necessidade de separação. Só os sacerdotes, só os levitas, só o clero, só os principais, só aqueles que jejuaram mais, que se dedicaram mais. Não, ele está mostrando aqui uma visão de uma nação inteira, de uma cidade inteira, a cidade santa, o Monte Santo. Então, todas essas expressões que a gente encontra em outros textos vão mostrar isso. E a última frase do livro lembrando, então, só repetindo aqui, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas, serão santas, serão separadas, serão dedicadas a Deus. Não significa que não pode comer na sua família, nessas panelas. Significa que toda a nossa vida será
consagrada ao Senhor. Não vai ter, a gente fala isso desde agora, não é para ter uma separação entre domingo e os outros dias da semana, o sábado e os outros dias da semana. Não é para ter uma separação entre um lugar especial para ser a casa de Deus e a minha casa pode fazer qualquer coisa. Não é para ter essas separações. Toda a casa, todo o povo de Deus, né? Todos farão parte, não tem mais separação. Todas as panelas serão igualmente prontas, né, para serem usadas. Então, todos os que sacrificarem virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. E a última frase é: naquele dia não haverá mais, a minha tradução aqui fala mercador, tem algumas traduções que falam cananeu, porque realmente a palavra no hebraico admite as duas traduções, né? Não haverá mais mercador, comerciante, na casa do Senhor dos Exércitos, ou não haverá mais cananeu, né? Os cananeus eram simbólicos, né, do povo que não aceitou, não cria no Deus único. Eles eram contaminados com todo tipo de violência, de impureza, de orgias, eles encheram o cálice de iniquidade, né? Chegaram assim, a um ponto extremo de afastamento de Deus, mas, né, no mesmo sentido que isso aconteceu nos dias de Noé. Então, o cananeu seria alguém, às vezes fala incircunciso, impuro. Então, tem alguns outros textos que falam assim, que na casa de Deus, Ezequiel, por exemplo, que tem uma profecia, uma visão de um templo no fim dos tempos, né, no milênio, né, que nessa casa de Deus não vai entrar ninguém que é impuro, ninguém que é incircunciso. Então, essa ideia, assim, acho que as duas coisas são válidas. Uma que não vai ter alguém na casa de Deus que não nasceu de novo, que não tem um relacionamento de aliança com Deus, não tem mais mistura. Outra vez, esse mesmo conceito, não vai precisar fazer distinção, mas espera aí, você é ou não é? E como é que nós vamos saber? Como é que nós vamos medir você para saber se você é ou não é? Não, todos, né? Todos, a Bíblia fala, várias profecias, todos serão justos do teu povo, fala em Isaías 60, todos serão ensinados pelo Senhor, todos serão santificados, todos terão um novo coração, a lei será escrita no coração. Então, essa ideia assim, de que não precisa pensar assim, nossa, será que tem alguém que vai entrar que não deveria estar aqui? Não, todos estarão aptos, todos estão prontos, né, de todas as nações, redimidos de todas as nações, mas todos estão prontos para servir ao Senhor. Agora, se for comerciante, né, foi o que Jesus fez quando ele veio a primeira vez. Ele 2 vezes ele entrou no templo, né, registra no Evangelho de João, no início do ministério dele, e também no fim, um pouco antes da sua morte, ele entrou no templo e expulsou os comerciantes. Eles não eram cananeus, eles eram do povo judeu mesmo, mas eles estavam ali para se aproveitarem da necessidade de fazer sacrifícios e tal, estavam lucrando com isso, e aqui ele está dizendo, não vai ter comércio, não vai ter, ninguém vai se aproveitar do povo de Deus, né, que hoje é a coisa mais comum que nós temos em toda parte, em todas as religiões, todas as correntes, todos os segmentos. Nós temos essa dificuldade de mistura, né, ninguém sabe quem é puro, quem não é, e de ter uma mistura, ao invés de pessoas que realmente queiram cooperar, viver em comunidade, amando uns aos outros,
ajudando uns aos outros, servindo ao Senhor em comunidade, nós temos pessoas se aproveitando, explorando dentro da casa de Deus, pessoas explorando e vivendo à custa de pessoas, das ovelhas, né? Então isso também não vai ter mais, ok? Então é isso que finaliza a descrição que Zacarias faz do reinado de Jesus, como é que vai ser. Então, como aqui, embora fale desses aspectos assim menos comuns, assim, não fala assim de todas as pessoas vivendo sem pecado, ele fala assim, desses aspectos, mas são aspectos simbólicos que representam esse, assim, se a santidade do Senhor está nos sininhos dos cavalos, então imagine nas casas das pessoas, em todo lugar, se as panelas na sua cozinha são santas, são apropriadas para oferecer um sacrifício ao Senhor, então isso é porque tudo que você faz no seu dia a dia, a ideia aqui é que a santidade não é algo limitado ou restrito ao culto a Deus, ao culto específico, num lugar específico, num dia específico, não, é essa ideia assim, de santidade ao Senhor que permeia a nossa vida, desde as coisas mais corriqueiras, mais cotidianas até o máximo, né? Então essa é a ideia. Então, evidentemente, como é um assunto muito vasto, muito importante, é um tema central, um dos temas centrais, né, da Bíblia sobre santidade, eu não posso fazer, evidentemente, um grande estudo sobre isso, mas aproveitando essa descrição, e como eu disse no início, que se Deus fez propósito no início que seu povo fosse santo, se isso representava e representa algo que Deus sempre buscou, então não seria surpresa nenhuma, não deve ser surpresa nenhuma nós enxergarmos isso. Tem que estar aqui no final. No livro de Apocalipse, capítulo 21 de Apocalipse, capítulo 22, falando sobre a cidade santa, sobre a vida, o reino eterno, ele fala assim, não entrará na cidade ninguém que é impuro. Então ele faz essa distinção, ele faz essa descrição de que não é uma coisa parcial, diferentes graus, não. Todo mundo vai ser santo. A santidade que Deus almeja, que Deus busca, que Deus colocou no seu projeto original, essa santidade vai estar lá, ele vai conseguir o que ele quer. Então, eu vou aproveitar esse tema, né, para fazer algumas considerações sobre o propósito original de Deus. Eu vou ler alguns textos inicialmente para falar assim, sobre como Deus, para mostrar como Deus colocou isso, né, na sua declaração de missão, na sua declaração de objetivo, o que Deus queria quando ele resgatou um povo. Eu vou lembrar, não vou ler o texto, né, em Gênesis 17, mas vamos lembrar o pai da fé, Abraão, um dos encontros, uma das palavras de Deus para Abraão, em Gênesis 17, ele começa falando assim, ande na minha presença e seja perfeito. Ele não usa a palavra santidade, mas seja perfeito, ande de acordo com tudo que eu sou, com tudo que eu quero. Então, isso fazia parte do propósito de Deus para Abraão. Ele chamou Abraão, ele queria que Abraão confiasse nele, ele não exigiu um monte de regras, ele não exigiu mandamentos de Abraão, ele queria um relacionamento, mas nesse relacionamento ele revelou, eu quero que você ande na minha presença e que você seja como eu, né? Nós não vamos andar juntos, Deus andando junto com o homem,
E o homem continuando a ser perverso, corrupto, longe de Deus. Deus não tem esse desejo, né? Então, tem Abraão, mas nós vamos ler assim, um texto super conhecido, né? Super importante, né? Quando você pensa no propósito de Deus, no chamado de Deus, né? Êxodo 19, depois que o povo saiu do Egito, Deus resgatou todo o povo do Egito e levou para o deserto, e lá no pé do Monte Sinai, que ele iria dar os 10 mandamentos, fazer aliança, né? Ele fez essa declaração, assim, é muito conhecido, mas a gente precisa ler como se a gente estivesse lendo a primeira vez. Êxodo 19, versículo 4. Vistes, Deus tá falando com Moisés e dizendo, assim falarás, né? Versículo 3, assim falarás. Então é Deus falando. O que você vai falar com o povo? Versículo 4. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim, né? Muitas pessoas têm visto aqui algo muito significativo, porque quando Moisés falou com o povo de Israel, quando estavam na escravidão no Egito, ele falou assim, Deus quer tirar vocês daqui e vai levar vocês para uma terra que mana leite e mel. A terra era uma parte importante do propósito de Deus, mas o que Deus queria mesmo é trazer o povo para si mesmo, né? Como eu vos trouxe a mim. Versículo 5. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar. Peculiar é diferente. Ele fala assim, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, Deus queria realmente, né, isso é ofensivo quando nós pensamos em todas as raças e todos os povos do mundo. Parece que Deus tem uma acepção, uma preferência, né, eu quero o povo de Israel. A gente chama o povo de Israel de povo escolhido, né? Quando tem alguém que é escolhido, os outros são os não escolhidos. Mas nós temos sempre enfatizado que essa escolha era apenas a metodologia de Deus, porque o que Deus queria, né, que ele já tinha falado com Abraão no início, que todas as famílias da terra fossem abençoadas, mas Deus preferiu, Deus escolheu fazer algo usando alguém, usando um povo, não fazendo direto, Deus se revelando direto a todos os povos, mas separando um povo para começar a fazer o trabalho com eles, mas depois o propósito dele seria incluir, enxertar, como nós vemos depois na Nova Aliança. Então, se vocês diligentemente, isso é dar toda atenção. Se vocês, um relacionamento de amor não tem uma outra voz, não tem uma outra opinião que seja mais importante do que a sua amada, do que o seu amado. É algo especial, é peculiar, é diferente. E Deus queria desenvolver essa relação, não para que ela fosse assim, para que eles fossem os únicos de todas as raças que Deus amasse, mas para que começasse ali e pudesse ser assim, multiplicado entre todos os povos. Mas ele queria começar com algo pessoal, não por atacado. Não, assim, todo mundo entra automaticamente nisso. Mas vocês vão... ele fez isso com Abraão, com Isaac e Jacó, mas agora ele quer fazer com um povo. Ele quer uma coisa coletiva. Vocês vão ser a minha nação. E veja bem, o que Jesus vai fazer no seu reino é cumprir o mesmo propósito, porque vai ter todas as nações no reino milenar de Jesus. Todas as nações ainda não o conhecerão, não terão ainda uma relação
de aliança com ele, mas ele vai usar o seu povo, o povo natural e o povo espiritual, porque formam juntos uma nação, um novo homem. Então, juntos ele vai reinar a partir de um povo santo, que nós já vimos. Todas as nações vão subir para celebrar a festa dos tabernáculos. Todos os povos da terra vão falar com aqueles que conhecem a Deus. A gente quer subir junto com vocês, a gente quer conhecer esse Deus, a gente quer ter contato com Ele. Então, é exatamente o propósito que Deus quis desde o início. Mas esse povo que Jesus vai usar como base do seu governo, é um povo que vai cumprir exatamente o que Deus propositou nesse início com Moisés. Então, se vocês diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade, o meu tesouro, a minha pérola, o meu tesouro especial, a minha coroa. Vocês vão ser algo muito especial em toda a terra. E vocês, versículo 6, embora toda a terra seja minha, mas eu vou começar com vocês. E vocês me serão reino sacerdotal. Um reino sacerdotal não é um reino em que os súditos são simplesmente súditos, sujeitos passivos. Eles são sacerdotes. Eles são pessoas, se toda nação é santa, se toda nação está em aliança com Deus, eles são sacerdotes em favor de quem? Das outras nações. Então vocês vão ser um reino sacerdotal e uma nação santa. Pelo que me consta, pelo que eu consegui assim rapidamente verificar hoje, essa é a primeira referência, o primeiro lugar na Bíblia em que ele usa essa palavra santo. Separado. Eu coloquei aqui os dois conceitos principais. A própria palavra santo, santidade, é aquilo que já descrevi. Se você tem uma panela que você usa para preparar a sua alimentação, você não vai usar essa panela para carregar terra, para carregar lixo, você não vai usar para limpar sua casa, você não vai usar para outras finalidades. Ele é um utensílio separado, consagrado para uma finalidade. Então, a ideia de santidade, a ideia principal, tem a segunda parte. Você vai encontrar muitos lugares quando fala assim: Deus, o Senhor é santo, o Senhor não tem nada de defeito, o Senhor não tem nada de pecado, o Senhor não comete iniquidade, não tem injustiça, o Senhor não tem nada dessas coisas que contaminam o nosso coração. Então, quando nós falamos que Deus é santo, ele é separado. Para Deus parece que não faz muito sentido. Deus é separado. Para nós, sim. Ser santo para Deus significa eu me separo de outras finalidades, de outros amores, de outras coisas que podem, de outros deuses, né, que possam ocupar o lugar do meu coração. Então, quando tem uma aliança de casamento, então os dois se comprometem a se separarem de todos os outros amores, de outros relacionamentos que possam concorrer com aquele relacionamento que é o principal. Então, Deus, ele é santo, mas assim, ele também dedica seu amor para nós, mas é difícil a gente pensar em santidade para Deus nesse sentido de ser separado. Mas ele é separado do pecado, ele é separado da impureza, ele não faz parte
de nenhum aspecto de impureza, de contaminação, de maldade no coração de Deus. Não passa nada, absolutamente nada que seja impuro. Então, mas a ideia de santidade para nós tem muito essa questão de separação, mas tem também essa ideia de pureza. Então são as duas coisas que quando você fala em santidade envolve as duas coisas. Mas eu vou ler rapidamente 2 textos mais em Deuteronômio. Nós poderíamos, tem muitos que falam, falam sobre isso, mas Deuteronômio 7, versículo 6. Pois tu és um povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, o seu tesouro pessoal. Então, eu só queria enfatizar que esse primeiro sentido, que é o sentido da palavra, santidade significa ser separado. Então, a ideia primordial, né, que nós devemos ter, muitas vezes nós temos uma ideia assim: ser santo significa que eu não posso ter vício, que eu não posso cometer, eu não posso mentir, eu não posso ser desonesto, eu não posso... Assim, a gente muitas vezes coloca algumas regras, alguns padrões de comportamento, o que é ser santo para o Senhor. Eu sei que muitos já ouviram bastante sobre esse sentido de ser separado, mas acho que nunca é demais a gente enfatizar que para Deus, o próprio Deus está falando aqui, quando ele fala, vocês são um povo santo, ele não começa com uma lista de coisas, ele deu os 10 mandamentos, né? Ele falou sobre todos os 10 mandamentos, como que você vai ter Deus como Deus único, como que você vai guardar o sábado, como que você vai honrar os pais, como que você... Assim, tem muitas coisas que Deus fala nos 10 mandamentos e em muitas outras ordens. Levítico é um livro que fala sobre muitas ordens de Deus para a santidade. Mas o que Deus fala inicialmente, o propósito da santidade é isso aqui: tu és um povo santo, porque o Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Então é uma separação. Isso é muito difícil, daqui a pouco eu vou mostrar. Isso gera uma tensão, porque isso é o princípio fundamental, é a essência da santidade, é eu me separar para Deus, é eu dizer, Deus, o Senhor é o principal, é o meu amor, é a minha aliança, o meu coração pertence a Ti. Essa é a ideia principal da santidade. Se isso não for a principal, qualquer outro aspecto, qualquer outra regra, conduta, regra de culto, de conduta, vai ser inútil, porque o próprio Deus vai abominar. As próprias coisas que Deus mandou fazer nos profetas, ele falou assim: eu estou enojado, eu quero vomitar. Mas como, Deus? Nós estamos fazendo o que o Senhor mandou fazer. Eu posso fazer certas regras, eu posso falar palavras, eu posso dizer, oh Deus, como eu te amo, como o Senhor é o máximo na minha vida, mas se Ele não é o máximo, eu estou falando palavras vazias. Deus não quer palavras vazias, Deus não quer rituais vazios, Deus não quer algo que é exterior. Ele quer o coração. Então nós sabemos disso, o que Deus mais deseja é o nosso coração. Então ele fala, o Senhor te escolheu. Versículo 7, Deuteronômio 7:7. O Senhor não se afeiçoou, olha aqui, Deus se afeiçoou, Deus se apaixonou
E ele não se afeiçoou de vós e vos escolheu por seres mais numerosos. Deus não ficou impressionado com o tamanho, Deus não ficou impressionado com a fama, Deus não ficou impressionado mesmo com a própria justiça. Né? Deus não se afeiçoou por causa disso, porque vocês eram menos, mas o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, etc. Então, isso aqui é uma das muitas passagens. Eu quero ler ainda no capítulo 26, porque ele fala a respeito do propósito dele em relação à humanidade. Deuteronômio 26, versículo 17. Hoje declaraste que o Senhor é o teu Deus, que andarás nos seus caminhos, que guardarás os seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos, darás ouvidos à sua voz. Eu sublinharia essa última parte, porque como que nós vamos andar nos caminhos de Deus, guardar os seus, assim, como que Deus vai ter um povo que realmente anda como Ele anda, que se assemelha a Ele. Nós temos que dar ouvidos à sua voz. E hoje, o Senhor te declarou que serás para Ele um povo particular. Então, essa ideia de Deus escolheu, né, naquele tempo, escolheu a nação de Israel. Hoje, né, lembrando que nós não estamos falando isso, que a igreja tomou o lugar de Israel, que é chamada teologia da substituição, mas dizendo sim que hoje nós, que fazemos parte da igreja, que não somos judeus, que fomos incluídos no propósito de Deus, fomos enxertados, nós também temos esse chamado de ser um povo, de fazer parte de um povo que Deus escolheu no meio de uma multidão de povos e da humanidade que não ouviu, que não atendeu a voz de Deus. Então, também tem esse elemento de separação, de ser um povo separado. Então ele fala assim: hoje o Senhor te declarou que serás para Ele um povo particular, especial, diferente, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos. Agora, ele fala assim: para assim te exaltar em louvor, em nome e em glória sobre todas as nações que criou, para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Mas qual o propósito disso? Para que todos os povos possam conhecer a Deus. Ok, então eu vou assim, como eu preciso só condensar alguns pensamentos, algumas observações. Isso aqui é para a gente lembrar que o propósito de Deus, no final, corresponde ao projeto original de Deus. Deus queria um povo santo. Deus queria um povo separado. Deus queria um povo que não só fosse separado, mas que também fosse um povo puro. Eu só estou colocando uma ordem. Deus quer um povo separado, é o ponto de partida. Tem depois, quando Deus fala em Deuteronômio 6, que Deus quer? Ouve, ó Israel, o que Deus quer de vocês? Que vocês o amem de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças. Então, Deus quer, acima de tudo, o coração. Deus está querendo algo que vem de dentro. Eu não tenho tempo aqui para falar de todas as passagens, tem muitas referências. Eu vou só citar Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 2, os primeiros versículos do capítulo 2 de Jeremias. Ele fala assim: Israel, eu tenho saudade de vocês, porque no início, quando vocês saíram do Egito, vocês me amavam, vocês me seguiam, vocês prestavam atenção. É como o início de um namoro, tem aquela empolgação. E o que ele fala? Israel era santo ao Senhor. Então Deus considerou o povo santo porque eles estavam buscando a Deus de todo o coração. Então esse é o ponto principal. Mas agora, depois eu vou voltar nessa folha
mas eu quero falar agora rapidamente sobre alguns conceitos falsos de santidade. Eu não sei você, mas eu penso que muitos cristãos, muitas pessoas têm assim, até um pouco de trauma, de bronca com a palavra santidade. Então, esses conceitos falsos, eu vou só passar rapidamente por eles, mas é importante a gente assinalar o que a santidade não é. Eu falei o que a santidade é. É uma entrega, é uma separação, é uma exclusividade para Deus, é o amor por Deus que não pode, Deus quer que a gente ame todos os nossos semelhantes, Ele quer que amemos uns aos outros, que amemos todas as pessoas que Deus criou, mas existe uma dimensão, existe um aspecto do amor que é exclusivo, que só pertence a Deus. Abraão com Isaac, ele não podia colocar o amor por Isaac acima do seu amor por Deus. Então, o amor por Deus é exclusivo, é total, não pode ser dividido com alguém, com ninguém mais. Mas o que Deus realmente quer por meio da santidade, vamos agora fazer uma rápida, falar um pouquinho sobre cada um desses itens, só para a gente entender quais são alguns, não estou dizendo que são todos, que eu coloquei todos, mas pelo menos são alguns aspectos aqui que nos fazem entender mal e pensar mal. Assim, todo mundo com certeza se lembra de igrejas, de doutrinas de santidade, que às vezes não geravam bons resultados. Enfim, tem muitas coisas sobre santidade que às vezes até aspectos bíblicos que nós podemos inverter, que nós podemos usar de uma maneira errada e que podem nos afastar daquilo que Deus realmente quer na santidade. Então, rapidamente aqui, todos esses aqui são atitudes erradas, conceitos errados sobre o que é santidade. O primeiro é que santidade é alcançada através de rituais, liturgias, rituais, cultos, né? Ou de regras, ou as duas coisas, né? Então, você participar de um culto, você participar de uma cerimônia. Deus falava muito sobre isso. Jeremias, por exemplo, 7, ele fala sobre os sacrifícios. Malaquias fala, muitos profetas, Isaías, capítulo 1, tem muitas menções proféticas de como Deus se enojava mesmo, assim, ele sentia mal quando o povo praticava o que ele tinha mandado, né? Em Jeremias ele chega a falar assim: eu, quando tirei vocês do Egito, eu não falei em primeiro lugar, né, sobre sacrifícios. Eu falei que era para vocês ouvirem a minha voz. Então, Jesus falava sobre os fariseus. No tempo de Jesus, tinha uma religião super desenvolvida para se preocupar com detalhes. Jesus falou assim: vocês falam que não pode comer com as mãos sem lavar, mas vocês nem se preocupam com o que sai da boca. Ele falou assim de sepulcros caiados, ou de um cálice limpo por fora, mas sujo por dentro. Então, Jesus falou muito, o Sermão do Monte, falando sempre sobre o que realmente para Deus importa, né? Deus deu rituais, Deus deu várias regras, Deus falou com o povo de Israel o que eles podiam comer, o que eles não podiam comer, mas essas coisas só teriam valor se tivessem o coração entregue a Deus. Então, tudo que mede, tudo que avalia a santidade através de rituais ou de regras exteriores e que não percebe a importância do interior, é um conceito errado. E só para lembrar, Deus se importa sim com coisas exteriores. Deus se importa.
É só que você não pode substituir, ignorar o interior e substituir com coisas exteriores. A segunda atitude errada da santidade, eu coloquei aqui porque inclusive, eu não sei se vocês se lembram, vou ler rapidinho esse texto em Isaías 65. Isaías 65, versículo 5. Deus está falando sobre coisas que ele abomina, né? Ele fala assim, versículo 2, estendi as mãos o dia todo para um povo rebelde. Eles me irritam, né? Sacrificando, e fala várias coisas. No versículo 5 ele fala, esse povo que se diz santo, né? Que fala que está sendo santo, eles falam, retira-te, não te chegues a mim, pois sou mais santo do que tu. Então, essa atitude é muito comum no meio cristão, onde há uma ênfase, às vezes, em alguns aspectos da santidade, é uma tendência, é impossível não sentir essa tentação, é uma tendência de dizer assim, bom, se eu estou jejuando, se eu estou dando mais do que o dízimo, se eu estou servindo aos necessitados, se eu estou vivendo de uma forma mais pura diante de Deus, então você começa a se comparar com os outros, você começa a se achar mais santo do que os outros, e aí tem essa atitude que ele fala, retira-te, não te chegues a mim, que era a atitude que os judeus tinham, o próprio Pedro, o apóstolo Pedro tinha, era um aspecto da cultura deles, eles não podiam comer com o gentio, porque o gentio era impuro, e eles eram puros, eles seguiam todas as leis, comiam o que era certo, viviam dentro das regras de Deus, então eles não podiam ter essa mistura com outros. E aí já entra nesse terceiro aspecto, que quem é santo não se mistura. Então, primeira coisa é você se achar superior aos outros. Então, toda a ideia de ter um povo separado, um tesouro especial, é de convidar. Venha e sirva esse Deus maravilhoso, porque Ele transforma você também, porque é maravilhoso viver assim, porque você também pode fazer parte. Mas esse aqui não, essa aqui é uma atitude, eu sou santo e você não é. E o próximo passo é, eu sou santo, você não é, eu não quero me misturar com você, eu não posso comer com você, eu não posso me associar com você. E esse aqui, gente, não é só um conceito errado sobre o que nós devemos fazer, mas agora esse aqui eu quero que vocês pensem também sobre qual o conceito que nós temos de Deus. E é interessante, eu vou ler um texto em Abacuque, que tem textos em Salmos também, mas eu quero ler um texto em Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Está na Bíblia. Isso aqui, como vários textos proféticos de Salmos, não é que isso aqui está errado. Quem sou eu para criticar algo que a Bíblia fala? Mas é importante você saber interpretar que, por exemplo, nos Salmos nós temos orações, estão ali para a gente conhecer. O livro de Jó, você não pode pensar que tudo que o próprio Jó falava, ou tudo que os amigos dele falavam, eles estavam falando certo. Não, é um diálogo que mostra como eles estavam discutindo e eles falavam coisas erradas. E o próprio profeta, ele está dizendo o seguinte, vamos ler aqui. Abacuque 1, versículo 13. Tu és tão puro, o profeta está falando com Deus, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Ele está dizendo, Deus é tão puro que ele não consegue olhar para o pecado.
a opressão não podes contemplar. E aí ele pergunta, por que toleras os que procedem traiçoeiramente? Então tem alguma coisa errada aqui, porque o profeta está dizendo, Deus, o Senhor é tão puro, o Senhor é tão santo, que o Senhor não pode se misturar com quem não é santo. Agora, vamos pensar, eu vou dar 2 exemplos rapidamente. O primeiro exemplo é no Jardim do Éden. Quando o homem pecou, Deus não fugiu do jardim. Deus veio para o jardim e foi atrás do homem. Ele falou assim, por que você está escondendo? Ele estava dizendo, você podia vir, você pode vir, você pode falar comigo. Então Deus não teve, desde o começo do pecado, Deus não teve a atitude de que eu sou santo, não chegue perto de mim que você vai me contaminar. E o outro exemplo, muito clássico e tem vários exemplos, é que Jesus, o Filho de Deus, a encarnação, Jesus veio para o mundo, não só para trazer o amor de Deus, mas ele veio para mostrar como é o Pai. E Jesus, era uma crítica que fizeram a Jesus. Jesus andava com os publicanos. Ele aceitou que a mulher prostituta lavasse os pés dele. Ele contou a parábola do pai, que representa Deus Pai, recebendo o filho pródigo e abraçando um moço sujo com o pecado, enlameado. Ele não sentiu nojo nesse sentido, ele amou, ele abraçou, ele não tinha medo de sujar as suas roupas com a sujeira do pecado. Então, essa atitude de que eu sou mais santo e que eu não posso me misturar, isso também é uma atitude que nós temos em relação a Deus. Nós também falamos com Deus, e se nós formos sinceros, nós vamos dizer, Deus, como o Abacuque, tu és tão puro de olhos, como é que o Senhor olha para mim? Então, nós precisamos realmente, não estou dizendo que Deus não é puro, não estou dizendo que Deus não tem problema com o pecado, porque Deus quer eliminar o pecado, Deus não vai habitar conosco, Deus não vai trazer uma noiva para seu filho que está contaminada. Então Deus quer a pureza, isso faz parte do propósito original de Deus, mas isso significa, até de uma forma que eu não sei explicar, isso significa que Deus não tem problema de nos abraçar, de nos receber e depois de ir nos purificando. Então, nós precisamos realmente ter um conceito bem diferente de como Deus olha para o pecado, ok? Número 4, não vou entrar nisso, que é um tema muito explorado, sim, principalmente pelo apóstolo Paulo, no Novo Testamento, mas nós não somos capazes de alcançar a santidade por mérito próprio, né? Então tem muitos textos, por obras da lei, ninguém será justificado, não existe ninguém justo. Então nós temos assim, uma confirmação, uma explanação muito ampla no Novo Testamento de como a santidade, Deus deu as regras, Deus deu os 10 mandamentos, Deus mostrou a diferença entre o puro e o impuro, Deus fez toda uma preparação para a vinda da graça, mas nós sabemos que pela lei, pelas nossas tentativas, pelos nossos méritos, nós não conseguimos chegar lá, e é por isso mesmo que nós nunca devemos ter a atitude de que eu sou mais santo do que outra pessoa, ok? Mas isso é um tema muito explorado. Agora, esse último ponto também é muito importante, porque na nova aliança, então, assim, nós, os cristãos, nós caímos em vários desses primeiros 3 problemas, mas principalmente a partir da reforma protestante, houve e há até hoje uma ênfase muito grande
no ensinamento de que, assim, nós somos salvos não por causa da lei. Nós ainda colocamos certas regras, nos medimos com outras pessoas, com coisas erradas, mas assim, nós temos uma doutrina que nos vacinou bastante de que o cristão, aquele que quer servir a Deus, ele não vai alcançar a santificação por mérito próprio. Mas nós temos uma grande dificuldade, aí tem diferentes correntes dentro do cristianismo, mas nós temos uma grande dificuldade, muita gente nas igrejas, muitos de nós, mesmo sabendo que Deus deseja sim que nós tenhamos a santidade, nós temos a ideia seguinte: primeiro, assim, olha, a santidade é impossível de atingir. Então, quando Jesus voltar, ele vai nos transformar. Eu sou salvo pela graça, eu não sou salvo por causa do meu mérito. Como que Deus olha para mim? Eu sou cheio de defeitos, cheio de pecados, mas eu sou lavado com o sangue de Jesus. Se eu confessar os meus pecados, se eu me arrependi no início, se eu continuar me arrependendo dos meus pecados, Deus não vê os meus pecados, Ele olha para mim, eu estou em Cristo. Isso tudo é verdade, mas esse aqui é um conceito errado. Qual que é? Ser santo pela graça não significa que agora a gente não tem mais que se preocupar com santidade. A gente não falaria isso, talvez, explicitamente, mas a atitude de muitas pessoas eu fui salvo pela graça e eu não consigo ser perfeitamente santo, eu ainda cometo muitos erros, eu falho, eu caio em certos pecados e tal, mas eu sempre sou perdoado. E a Bíblia fala, agora voltando para Zacarias, eu quero que a gente entenda, não só Zacarias, tem tantas passagens na Bíblia que falam que o objetivo de Deus é que nós sejamos santos. Ele não só nos tornou santos pela graça, pela fé em Jesus Cristo, mas Ele quer sim que nós sejamos santos para Ele. Eu vou rapidamente lembrar de algumas passagens, que são bem conhecidas. Por exemplo, Paulo, ele fala, talvez não sei se todos se lembram bem dessa passagem, mas em 2 Coríntios 11, Paulo, o apóstolo, ele está falando com a igreja em Corinto, que tinha muitos problemas, e ele falou assim: meus queridos, meus amados, eu tenho ciúme de vocês, porque eu queria apresentar vocês a Jesus como uma noiva sem defeito. Efésios 5 fala que Cristo amou a igreja e a santificou pela palavra e se doou para apresentar a si mesmo essa igreja como uma igreja santa, imaculada. Então, nós temos duas figuras do propósito final de Deus que mostram que Deus ele nos recebe, como eu já disse, Ele não tem problema de se misturar conosco, Ele não tem problema de nos aceitar, de nos abraçar, mas Ele quer sim que nós sejamos santos. E esse é o alvo de Deus. Esse é o objetivo de Deus. A cidade santa que desceu da parte de Deus, adornada. Apocalipse 19 fala que a noiva se preparou, ela está pronta para o casamento. Então, aí nós temos em 1 João que fala assim, nós ainda não vimos, não sabemos ainda o que nós havemos de ser, mas quando nós olharmos para Jesus, quando Ele voltar, nós vamos ser como Ele. Mas esse olhar para Jesus começa antes, que Ele fala assim: todos que têm essa esperança de ver Jesus na sua santidade, na sua pureza, na sua maravilha,
todos que têm essa esperança se purificam como Ele é puro. Então existe um anseio. Se nós fomos salvos por Jesus, se nós fomos resgatados, se nós fomos aceitos com todos os nossos defeitos, mas nosso coração anseia. Dentro de mim tem ardido, meditando sobre essa passagem de Zacarias, com as panelas, com os sininhos, os cavalos, mas o que ele está dizendo é assim: todo mundo na cidade vai ser santo, todo mundo vai caminhar assim, na sua vida diária, nas mínimas coisas, nós vamos ser aquilo que Deus queria. Ele nos ama, Ele quer um amor perfeito, um coração, isso já é algo tremendo. Pensarmos assim, em como cultivar um coração íntegro para Deus. Como cultivar um coração que ame a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, não ter um coração dividido. Então esse aspecto da santidade que Deus deseja, o que eu queria, assim, a gente tem que fugir desses conceitos errados, mas a salvação pela graça não elimina, não prescreve o desejo de Deus de que nós sejamos puros como Ele é puro. Quando em Cantares ele fala assim, você, minha noiva, você não tem defeito, você é bela, você é perfeita. Assim, Jesus olha para nós, a gente fala assim, mas como o Deus Todo-Poderoso pode olhar para nós como noiva e dizer, você é a minha noiva pura, imaculada? Ele pegou, a gente tem aqueles exemplos de Oséias se casar com uma prostituta, ele nos pegou na nossa sujeira, na nossa imundícia, mas ele quer nos transformar numa noiva pura, com roupas brancas. Ele nos transforma numa virgem, ele nos transforma em alguém que não tem defeito. Agora rapidamente, sei que nós estamos já finalizando, né? Mas vamos voltar aqui. Qual o caminho para a santidade? Como é que, lógico que só isso teria que buscar muita revelação de Deus, não tem uma fórmula e não posso desvendar isso em 2 minutos, mas qual o caminho para a santidade? A primeira coisa é conhecer a Deus. Você não vai se apaixonar por alguém que você não conhece, e eu só coloquei essa palavra conhecer a Deus, porque é aquilo que é falado muito no Primeiro Testamento, vocês precisam ouvir a minha voz, vocês precisam ouvir a minha voz. Então quando Deus fala, Ele deseja nos conquistar, Ele deseja que nós sejamos apaixonados por Ele. Esse é o primeiro passo para a santidade. A voz de Deus, a voz de Jesus, nosso noivo, não tem uma outra voz igual, não tem nada que se assemelha. Então isso é algo que é o objetivo de uma vida inteira. Se você anda com Deus há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos, seu desejo tem que ser, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero ser sensível, quando o Senhor fala baixinho no meu coração, eu quero pular, eu quero ansiar, eu quero me levantar da cama, eu quero correr atrás de Ti. Então, essa ideia assim, de amar a Deus, de ouvir a voz dEle, né? Agora, uma coisa importante, que quando nós falamos aí sobre essa falha, né, esse conceito errado de pensar assim, eu sou salvo pela graça, eu sou uma pessoa cheia de defeitos, mas eu fui perdoado, Jesus me vê como perfeito. E isso é o ponto de partida. Mas o objetivo de Deus não é que a gente continue sendo falho, pecador, cheio de problemas, e simplesmente, não, porque Jesus morreu, eu fui perdoado. Agora, a santificação, a mudança da nossa vida,
é algo muito... É algo que vem de Deus, né? Só Deus pode nos transformar, só Ele, não só Ele nos salva, mas Ele também nos transforma. E essa transformação, voltando ao primeiro item de conhecer a Deus, é contemplando, ouvindo a voz de Deus e contemplando. Nós precisamos olhar para quem Deus realmente é. Tem muita gente que fica pintando uma imagem de Deus como esse Deus que não consegue olhar para o pecado, que tem ira, que julga, que vai julgar pesadamente, e às vezes nós não temos como nos apaixonar por um Deus que não demonstra seu amor, sua misericórdia, seu acolhimento. Então, essa transformação que Deus faz no nosso interior é feita por Deus, mas como tudo na vida cristã, no relacionamento com Deus, existem algumas coisas que só nós podemos fazer, Deus não vai fazer, e isso aqui é uma delas, de abandonar. Eu coloquei abandonar outros deuses, mas para nós sermos santificados, por exemplo, Paulo fala em 2 Coríntios 6, ele fala, agora nós temos que sair da Babilônia, nós temos que sair da contaminação. Isso é um chamado de Deus. Eu não posso sair da Babilônia se eu nem sei direito onde está a Babilônia e como que ela faz parte da minha vida, e não é uma coisa exterior, mas quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu conheço o governo dele, o sistema dele, mais meus olhos vão ficar abertos para o meu sistema, para as coisas que realmente importam para Deus. O meu orgulho, a minha superioridade, a minha autossuficiência, tem muitas coisas que, enquanto a gente olha para Deus, Ele vai nos chamando para fora, Ele vai nos chamando para sair. Ele fala, Coríntios, até termina em 2 Coríntios 7:1, que ele fala, por isso, amados, nos purificando de todas as coisas que nos contaminam na carne e no espírito. Então, esse abandono aqui é algo que depende de um passo nosso. Por isso que nós somos salvos pela graça, nós somos santificados pela graça, mas existem atitudes, existem ações, né, de abrir a porta para Jesus, de fechar a porta para outras coisas, de abandonar aquilo que está contaminando o nosso coração, né? E a terceira coisa que eu coloquei aqui é simplesmente de aceitar aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, porque para transformar, para mudar, para queimar fora essas impurezas, Ele usa a fornalha da aflição, Ele usa um processo, Ele disciplina os filhos que Ele ama, Ele permite certas coisas na nossa vida que vão nos arrancando dessa vida arraigada que nós temos de amor próprio. Então, nós precisamos aceitar. Se nós não aceitarmos, Ele não pode agir. Então, o alvo final de Deus, já falei sobre isso, né? Ele quer que todos sejam santos. Eu vou terminar, acho que é importante vocês verem isso. Isaías capítulo 4 e depois Isaías capítulo 60. Isaías 4, ele fala o seguinte: naquele dia, versículo 2, naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel, porque, como nós vimos em Zacarias, vai ter muita aflição, vai ter muita tribulação, vai ser um tempo, e isso não é só para Israel, isso para a igreja toda. Então, ele fala que, ele está falando aqui sobre o reino milenar, que o renovo do Senhor será cheio de beleza e glória, fruto da terra excelente. E aí ele fala no versículo 3, aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo,
Então ele vai fazer a gente passar por um processo. O próprio Zacarias falou sobre isso no capítulo 13. Ele fala assim que o Senhor vai apurar o seu povo como o ouro ou a prata são refinados no fogo. Então essa apuração, essa purificação que ele vai fazer é um processo. Então todos aqueles que ficarem em Sião e permanecerem em Jerusalém serão chamados santos, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Versículo 4: quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com espírito de justiça e com espírito de ardor ou de fogo. Então, isso aqui fala do processo, né? Isaías 60 fala que todos serão justos, todos na cidade santa. Então, essa ideia assim, todos serão santos e serão santos em todos os aspectos da vida, as panelas da casa, a vida cotidiana, os sininhos dos cavalos, não vai ter o espírito de comércio, de impureza na casa do Senhor. É assim que termina a visão de Zacarias. Nós ainda vamos ter pelo menos mais uma aula em Zacarias, porque nós vamos fazer uma espécie assim de resumão geral para a gente ver tudo que, pelo menos os pontos mais importantes da vida de Zacarias. Como a gente demorou várias aulas passando pelo livro de Zacarias, queremos terminar dando uma visão mais panorâmica e geral de tudo que Zacarias falou sobre restauração. Senhor, nós queremos de coração, queremos ter o mesmo anseio que o Senhor tem para a pureza, para a santidade, para que nós sejamos o teu povo, que nós sejamos uma noiva apropriada, que o Senhor possa habitar no nosso meio. Sabemos que o Senhor não tem problema de se misturar conosco, de como Jesus mostrou aqui na terra. O Senhor não tem dificuldade com isso, mas não é onde o Senhor quer morar, não é com quem o Senhor quer casar. O Senhor quer pureza, o Senhor quer que nós sejamos íntegros de coração, amando a Ti de todo o coração, e que nossa vida seja uma vida de pureza diante do Senhor. E nós desejamos isso. Se não temos isso ainda como um alvo, como um anseio, que isso se torne de verdade um anseio do nosso coração. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.